Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Um pouquinho. Boa noite, principalmente para os nossos companheiros desencarnados que aqui comparecem também para tomar lições, com certeza, lições que vão trazer o engrandecimento espiritual que nós precisamos. Porque hoje, nos dias de hoje, cansados dessas coisas materiais nós estamos, e por isso a gente sempre está pedindo para que possamos cada vez mais elevar nossos espíritos, elevar nossos corações, né? Sejam todos muito bem-vindos, principalmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Eu costumo dizer que o Seara Espírita Missionário do Consolador está sempre de braços, portas e corações abertos para todos aqueles que querem participar dessa ceia, desse banquete espiritual que a gente oferece por aqui. Humildemente a gente diz isso, né? E sem modéstia nenhuma, porque aqui nós falamos em amor, falamos em caridade, falamos em Deus e falamos em Jesus. Quer dizer, coisa melhor do que isso não tem para nós, durante um certo momento, pequeno espaço da nossa semana, a gente procurar uma elevação, né? Pensando em coisas boas. Esperamos que todos aqui consigam receber aquilo que vieram buscar, entendendo que a doutrina espírita é principalmente de esclarecimento e consolação. Tá? Aqueles que sempre estão a buscar esse aprimoramento espiritual devem se ligar principalmente nas máximas que foram trazidas pelo nosso mestre amigo Jesus. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos, os nossos visitantes primeiros, e eu vou abrir os nossos trabalhos, a primeira parte do nosso trabalho, com uma mensagem do livro Presença de Jesus, Caminhos da Sabedoria, de autoria do Espírito Marta, psicografado por Frederico Menezes, nosso Fred, muito conhecido. E a mensagem é presença da dor. Não te furtes a aprender com os acontecimentos que te causem sofrimento. Quando não originada por nossa incúria, a dor carrega elementos iluminativos para a vossa evolução. As lutas educativas nos aparelham para níveis mais vastos da vida, onde vicejam sentimentos sublimados. Necessitamos do esmerilhar das arestas que ocorrem quando vigoram os choques das experiências humanas. Nos painéis da mente, claridades diamantinas resplandecem alimentadas pelas reflexões construtivas a que nos entregamos buscando entender os mecanismos pedagógicos da vida. Na leira do coração, vicejam sentimentos delicados após a sucessão de embates, refugindo o camartelo, a formoseador dos embates do sentimento. Não te revolte o persistir das lutas e dissabores. Lucifica teu olhar sobre as asperezas do caminho e permite que o sol do entendimento faça amanhecer em plena noite de tuas tormentas. Louva a oportunidade que te é confiada de afeiçoar-te sob o guante dos diversos desafios. Sem qualquer pensamento masoquista, codifica a mensagem libertadora e enriquecedora da dor nos escaninhos da tua alma, aproveitando os conflitos para entretecer e reafirmar compromissos de progresso espiritual que foram sobejamente referendados antes do teu mergulho na carne. Em face da certeza do resultado abençoado do esforço, sentirás que efetivamente, mesmo antes do ribombar do trovão e o peso lacerante de algum madeiro, o jugo será suave e o fardo suavemente leve. Com essa mensagem, nós vamos pedir ao nosso companheiro Bruno para fazer a mensagem da abertura, a prece de abertura. Bem, hoje a gente tem a grata satisfação de receber pela primeira vez aqui o
nosso companheiro, Dr. Breno Luceno. Breno, é uma satisfação muito grande ter você conosco aqui pela primeira vez. Muito obrigado antecipadamente, a gente já agradece pela aceitação do convite, tá? E temos certeza que a expectativa nossa será superada com as suas palavras aqui. Muito obrigado, que Deus o ilumine, e nós agradecemos também ao nosso Criador, agradecemos ao Mestre Amigo Jesus pela oportunidade que a gente tem de mais um aprendizado. Tá certo? Fique à vontade, mais uma vez repito, braços, portas e corações abertos, a casa é sua. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor Deus nos permita a indulgência de aprender o que vai ser falado esta noite aqui. A gente está chegando agora no mês natalino, se aproximando dessas festividades mais uma vez. E mais uma vez a gente começa novamente a viver esse clima de Natal, a se sentir sensibilizado pela possibilidade de reencontrar os nossos parentes, de fazer aquela reunião de família, de rever amigos, quem tira férias de voltar para casa, às vezes está fora, mas também de comemorar o nascimento de Jesus, que é o significado principal dessa época. Mas não só comemorar esse nascimento, é também a oportunidade de a gente refletir, fazer uma reflexão íntima, olhar para dentro de nós mesmos e procurar em nós o que é que precisa renascer, o que é que precisa ser renovado, porque a gente está o tempo todo nesse exercício de mudança, de busca de melhora, de busca de conhecimento, para que com isso a gente renasça a cada dia. Quem já tem mais de 40 anos, que é o meu caso, vai saber que quando tinha 20 anos era uma pessoa completamente diferente. Quando você tem, imagine, 50 anos, você vai ver que é uma pessoa completamente diferente do que era quando tinha 40 e assim sucessivamente. Porque as experiências e porque a vida e porque os aprendizados são contínuos. A gente está o tempo todo em mudança, o tempo todo em crescimento. Então, eu vou começar a minha fala narrando uma história de um personagem que vocês conhecem demais. Trata-se de um homem de mais ou menos 44 anos, ele, na época que eu vou narrar essa história, ele tem a idade que eu tenho hoje. E ele era um empresário, ele tinha uma frota de barcos, trabalhava com um irmão e tinha como sócio mais outros 3 homens que faziam parte desse grupo de empresários e sócios que trabalhavam com pesca. E apesar dele ser um empresário, uma pessoa que convivia com muita gente, trabalhava no comércio, inclusive ele falava 2 línguas, ele falava a sua língua de origem, que era o hebraico, falava de uma forma meio grosseira, porque ele não foi um homem tão estudado, com sotaque grosseiro, como falam os historiadores que contam a história dele. Mas além do hebraico, ele falava grego também. Se trata de um cidadão chamado Simão Bar-Jonas. Simão era um homem meio rude, pescador, vivia do trabalho, era casado, morava na casa da sogra, era uma casa própria, ele tinha uma condição boa de vida. E aí um belo dia, ele estava lá, num dia ruim de trabalho, eles passaram a noite pescando e a pesca foi muito ruim, ele e os sócios, eles tinham alguns barcos, e aí voltaram e estava lá tirando as redes, e aí de repente aparece aquele cidadão diferente, cabelo longo, andando pela margem da praia onde ele estava e diz assim: meu irmão, eu queria lhe pedir um favor, eu queria pedir a você para subir no seu barco, que eu estou precisando falar para essa multidão de gente que está aqui, não estou conseguindo um lugar adequado, se você me permitir. Ele disse: pois não. Fez a gentileza, ele subiu no barco, se afastou um pouquinho da margem, e aquele cidadão começou a falar para a multidão, e ele ficou lá ouvindo também, e se sentiu sensibilizado com as palavras. Depois de alguns minutos de discurso, aquele homem que estava falando chegou para Simão e disse: Simão, deixa eu lhe pedir uma coisa, eu sei que a noite não foi boa, pegue seu barco, volte novamente, joga a rede naquele ponto ali que você vai conseguir uma pesca boa. Ele disse: mas rapaz, eu passei a noite toda tentando. Eu disse: não, vá por mim, vá lá, joga a rede, faça uma tentativa. E ele foi, subiu no barco, escutou aquele homem, e quando jogou a rede,
veio tanto peixe, tanto que eles não conseguiram tirar, foi para esses outros barcos irem, os outros sócios dele, todo mundo foi e tal, e quase que rompe as redes, e aí conseguiram pescar o peixe assim, que numa semana normalmente eles não conseguiam, numa vez só. Num dia ruim, que ele não tinha quase conseguido pescar. Tinha passado a noite no mar. Então ele voltou para a margem com todo aquele peixe, chegou para aquele homem que tinha acabado de fazer o discurso, e tinha acabado de falar com eles, caiu nos pés dele e disse: meu irmão, por favor, fique longe de mim, se distancie, que eu não tenho condição nem de estar perto de você, de tão grande você é. Eu sou uma pessoa tão pequena e tão insignificante que eu não consigo ficar junto de você. E aí aquele homem chegou para ele e disse: não, eu vim, Simão, justamente para lhe convocar. Eu quero que você deixe de ser pescador de homem, pescador de peixe, e passe a ser pescador de homens. Então, Simão, que todo mundo já conhece, tem uma história, uma passagem, várias na Bíblia, mas tem uma passagem no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 19. A mesma passagem é descrita no livro de Marcos, versículo de 27 a 29, que diz o seguinte: certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. A partir daquele momento, Pedro encontrou a sua fé. Ele convivia com um homem, ele sabia que aquele homem era um grande homem, que ele tinha muito ensinamento, que ele tinha um conteúdo diferente que Pedro procurava. Até então, Pedro não era Pedro ainda, era conhecido por Simão Barjonas, que era seu nome de batismo. E aí, naquele momento, que ele reconhece Jesus como Filho de Deus, ele próprio expressou a sua fé. Ele próprio se encontrou no seu Pentecostes, que foi o desabrochar daquela fé espontânea, que até então ele não tinha dado nenhum testemunho. O fato é que eu estava pensando sobre esse assunto e me veio na cabeça uma ideia que parece diferente, mas que não é, que é o seguinte: eu, como falei para vocês no começo, estou com 44 anos, e quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E eu cheguei na faculdade, comecei a estudar, e no primeiro período da faculdade de medicina eu precisei estudar tanto, ler tanto, que minha vista acabou, eu não conseguia mais ler. Tive que usar óculos. Fui lá, fiz um exame de vista, coloquei um óculos e desde então usei óculos, a minha vida toda. Dos 17 aos 44, se passaram 23, 27 anos usando óculos. 3 meses atrás, eu já incomodado, porque aí chegou aos 40 anos, e além dos problemas que eu já tinha de visão, veio a presbiopia, que é a famosa vista cansada, e o óculos piorou e estava me atrapalhando na minha atividade do dia a dia, uma dependência enorme. Eu resolvi fazer uma cirurgia. Operei os olhos, a cirurgia ficou excelente. Eu deixei de usar óculos, eu só uso em situações muito específicas, se for uma coisa muito pequena, que às vezes eu tenho um óculos específico para isso. E aí eu estou falando dessa história porque a recuperação da cirurgia foi tão boa e tão grande e me trouxe uma qualidade de vida tão boa que eu fiquei maravilhado de como é que pode uma coisa, rapaz, que eu passei 20 e tantos anos, só agora eu me expus a isso, fazer uma diferença tão grande na minha vida. Foi uma coisa fantástica. Mas como tudo na vida, nada é perfeito. Teve uma pequena coisinha que não foi boa, que foi que a partir de quando eu deixei de usar óculos e olhar as coisas sem óculos e enxergar bem, eu comecei a ver um povo, todo mundo feio. Rapaz, todo mundo tá feio. Inclusive eu tô feio também, olhando no espelho e vendo as rugas, digo, rapaz, parece que tudo na vida tem, mesmo que seja uma coisa fantástica e excelente, tem sempre um detalhezinho para fazer a gente pensar e despertar. Aí eu pensando nisso, eu digo, parece que presbiopia, que é a vista cansada, rejuvenesce, viu, Franco? Parece que tudo tem um motivo e tudo chega na hora, porque é preciso que aconteça naquele momento. É preciso que naquela hora aquela mudança aconteça, porque vai fazer a gente engrandecer. O fato é que há uns dias atrás a gente estava no estudo do Evangelho lá no centro, no Asas,
onde eu normalmente frequento no meu dia a dia, e 2 irmãos lá do centro estavam fazendo um estudo a respeito de um tema chamado infortúnios ocultos. E eles comentavam um detalhe importantíssimo que também me fez despertar nesse mesmo contexto, que é a questão da crise de fé que a gente está vivendo. Da quantidade de pessoas que estão se intitulando ateus. Não, eu não tenho fé em nada, eu não acredito em Deus. Uma crise enorme, uma crise que inclusive afeta nós espíritas. Porque a gente está, por mais que não perceba, o tempo todo sendo assediado pelos nossos obsessores, que estão o tempo todo, quando podem, quando a gente baixa a nossa guarda, tentando encontrar uma brecha para tentar desviar a gente do propósito maior, que é o propósito de servir a Deus, de servir a Cristo. Então, nesse momento de transição, em que o mundo está passando por uma situação extremamente difícil, complicada, com migrações em massa, com fome em massa, o Brasil, por si só, que é o nosso exemplo maior, que a gente está convivendo aqui, está vivendo um conflito ético enorme, ético, político, sem precedente. Acreditem, a psicosfera do planeta favorece que esses obsessores se aproximem. Então a gente não pode baixar a guarda, porque eles estão o tempo todo tentando encontrar uma forma de nos distanciar do serviço do bem. Já faz 2 meses, parece uma eternidade, mas faz 2 meses que aconteceu um escândalo, uma tragédia, um problema enorme aqui pertinho da gente, em Minas Gerais, numa cidadezinha pequena chamada Janaúba, onde um cidadão, de repente, entrou na escola, jogou gasolina nas crianças, jogou gasolina em si, queimou todo mundo, ateou fogo em todo mundo. Faz 2 meses, dia 5 de agosto, dia 5 de agosto, 3 meses vai fazer. Também agora no mês de agosto, desculpa gente, outubro, faz 2 meses. Também agora no mês de outubro, um cidadão nos Estados Unidos, em Las Vegas, foi para o alto de um prédio, fez um buraco na janela, pegou umas armas automáticas, disparou, metralhou todo mundo que estava lá embaixo numa festa. Do nada, várias pessoas morreram. O que é isso? Que mundo é esse? E a gente aqui no Brasil está tão acostumado com essa violência gratuita e contínua que a gente vive, que só faz 2 meses a gente já esqueceu, ninguém está mais nem se lembrando. O que é que foi que houve? Como é que pode a gente estar numa situação, vivendo uma situação dessas? Eu fui dar uma olhadinha, inclusive eu estava revisando isso hoje, na história desses cidadãos envolvidos nos que provocaram as tragédias, nessas tragédias. No caso das crianças de Janaúba, tratava-se de um homem de 50 anos, ele morava só, ele não era casado, não tinha filhos, morava separado da família, já trabalhava naquela creche há alguns anos, era concursado e fazia uns dias que não ia para o trabalho. E aí quando foram ver, depois do atentado, depois do acidente, morreram 9 pessoas, ele, uma professora e mais 7 crianças. 4 morreram na hora, já carbonizadas, queimadas lá na hora da tragédia. Quando foram ver, morava só, uma casa insalubre, tudo desorganizado, ele sozinho. E as irmãs dele dizendo, não, ele vinha dizendo que não ia mais ser um peso para a família, que ia dar um jeito de aliviar a família, a gente achava até que ele estava com um problema psiquiátrico, as irmãs falando. No caso do cidadão lá dos Estados Unidos, se tratava de um cidadão de 64 anos, aposentado, dono de prédios de apartamento, dono de 2 aviões. Quer dizer, num caso, numa ponta, um homem também, que tinha uma condição social, financeira difícil, mas na outra ponta, um homem também, que tinha uma condição social e financeira excelente, morando num país de primeiro mundo, morava numa reserva onde tinha um campo de golfe, disse que era um lugar fantástico onde ele morava. E aí ele tinha 46 armas em casa. Ele resolve, levou um monte de arma para Las Vegas e ele resolve do nada metralhar todo mundo lá de cima de um prédio. Quando foram entrevistar o irmão dele lá pensando, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo entender. Ele era uma pessoa extremamente dócil, pacífica, a gente não consegue nem explicar. Eu sei que ele não tinha nenhum rótulo político, nem religioso. Aí a gente fica pensando, e aí, o que é que está acontecendo? O que é isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo? E aí eu vi uma pesquisa israelense, que a pesquisa dizia o seguinte,
que se você casar, tiver uma religião, ou tiver um cachorro, a pessoa que casa, que tem uma religião, ou que tem um cachorro, ele aumenta. O cachorro, gente, é um símbolo de ter alguma coisa para amar. Ele aumenta a expectativa de vida em 25 anos. As pessoas que casam, têm uma religião ou têm um cachorro, elas vivem normalmente 25 anos a mais do que aquela pessoa com aquele mesmo perfil que não tem. Ou seja, se a gente for fazer uma análise retrospectiva, esses indivíduos eram adultos em situação de risco. No mínimo, eles não tinham fé em nada. Eles não amavam nada, ninguém, eles estavam sozinhos, em situação de risco. É preciso que a gente reveja, inclusive nós religiosos, é preciso que a gente reveja não só as crianças, mas a sociedade de um modo geral. Nós estamos, enquanto sociedade, muito doentes. Então é uma sensação generalizada de que o mundo está cada vez pior, cada vez mais difícil. Eu estava agora há pouco num estudo que a gente faz lá no ASAS, e quem encabeça esse estudo é Irapuã, que eu acho que já esteve até por aqui também, um cara super decente, super, a pessoa que eu tenho como referência pelo volume de conhecimento e espírita, e não só espírita, histórico, filosófico e tal, uma pessoa extremamente diferenciada. E a gente conversando e dizendo, Irapuã, rapaz, às vezes eu tenho crise de fé, porque é tanto problema, e ele dizendo, eu também, Breno, mas é justamente essa a diferença, a gente que é espírita, a gente tem que saber que tem, porque somos humanos, mas é a nossa insistência, é o nosso exercício em buscá-la e melhorá-la que faz a diferença. De tão difícil que está o mundo, de tão complicado. Mas, se a gente fizer uma análise com mais detalhes, se a gente for olhar de poucos anos para cá, não precisa ir muito longe não, para a Idade Média não. Basta olhar, sei lá, 20 anos atrás, quando eu era estudante da faculdade, 30 anos quando eu era estudante do colégio. A gente já percebe uma mudança enorme, gente. Enorme. Vou dar 2 pequenos exemplos. Um deles, eu estava uma vez conversando com uma pessoa, e aí nessa conversa, eu perguntei, mas tal coisa aconteceu assim? Ela disse, não. Aconteceu assim não. Eu tenho que falar a verdade, eu vou mentir para não ficar preto. Aí eu achei aquela expressão. Eu digo, como é? Não, doutor, isso era um negócio que minha avó dizia. Ela nem sabia o que era. Mas olha a expressão, eu vou mentir para não ficar preto, como se ficar preto vinha daquela coisa do negro, do escravo, de se inferiorizar, de se diminuir. É uma expressão que eu nunca tinha nem ouvido, mas essa pessoa me disse também, coitada, pessoa muito simples, ela usou de uma forma tão espontânea que não tinha maldade. Ela usou porque aprendeu, mas é uma coisa que está em desuso. O outro exemplo, se a gente pegar uma música clássica do carnaval, dos carnavais clássicos dos anos 80, 70, que é de Lamartine Babo, que é aquela música, o teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor. Porque ele está dizendo o seguinte, teu cabelo pode até ser estirado, mas tu é preta. Olha a letra da música. Mas como a cor não pega, mulata, eu quero o teu amor. Isso é uma letra. Olha o conteúdo disso aí, gente. Hoje, felizmente, nem poder ser tocado mais. A gente progrediu para uma coisa boa também. O mundo está melhorando. Tem um monte de coisa acontecendo e a gente precisa perceber, apesar dessa crise toda, inclusive de fé que estamos vivendo, de achar que essa coisa não vai dar certo de jeito nenhum, porque cada vez parece que os problemas e os conflitos estão aumentando cada vez mais. Então, é preciso que a gente, usando uma expressão bíblica, tenha olhos de ver. É preciso que a gente faça esse exercício contínuo, principalmente nós que temos um raciocínio e uma conduta embasada numa doutrina extremamente sólida, extremamente clara, extremamente consciente, que é a doutrina espírita. Precisamos ter olhos de ver, porque não são só os problemas e os conflitos que estão acontecendo, mas muitas coisas e muitas mudanças também estão acontecendo, porque essa coisa chegou a hora. É igual a história da presbiopia, como eu contei no começo. Acontece na hora. Nada vem antes do seu tempo. Eu estava há uns dias, poucos dias atrás, numa solenidade. Minha mãe tem 67 anos. E aí ela resolveu fazer um curso na Universidade Estadual, que é um curso voltado para os idosos. Não sei se vocês já ouviram falar. Bom, o fato é que a formatura, teve uma formatura, uma solenidade formal, do mesmo jeito e tal. Se chama Curso Superior da Terceira Idade, uma coisa assim.
E aí ela me chamou, meu filho, você vai ser meu padrinho na formatura? Eu disse, ô mamãe, é um prazer, eu vou para dançar a valsa com ela. Meus outros 2 irmãos foram também, mas o padrinho era eu. Aí eu disse, claro que eu sou o mais velho, né, mamãe? Disse, não é por isso não, é porque você mesmo. Ele tá bom. Então eu fui. E aí o fato é que antes de ir para essa festa, ela convidou outras irmãs, e essas irmãs vieram, e lá em casa a gente fez um almoço, e aí nos encontramos, aquela confraternização, a gente muito alegre, ela muito feliz, extremamente radiante, porque era o sonho da vida dela se formar na faculdade. Então, foi uma realização de um sonho para ela. E a gente estava na hora do almoço, todo mundo almoçando, conversando. E aí, quando terminou o almoço, ela chegou para todo mundo e disse, agora eu vou fazer uma revelação. Eu digo, meu Deus do céu, que será essa revelação? Aí ela contando para as irmãs, vocês lembram quando a gente era pequenos, que morava num sítio, não sei aonde, assim, que tinha uma porta, e em cima da porta tinha uma parede. E meu pai, meu avô, era o pai dela, meu pai chegava, comprava a rapadura na feira, e para a gente não comer a rapadura, ele escondia a rapadura lá em cima da parede. Aí as irmãs, me lembro, pois sabe o que era que eu fazia? Não, eu subia na parede assim, botando os pés e os braços, ia lá em cima e ruía a beira da rapadura, a rapadura ficava redonda, era eu. Era a revelação. O mistério, olha o mistério, era um mistério que tinha, que ninguém sabia o que era que acontecia com a rapadura que ficava redonda, era ela que subia e ruía a rapadura. Aí eu disse, mas mamãe, eu não acredito, mas meu filho era brincando com ela, né, para aperrear. Não, mamãe, eu estou brincando. Ou seja, parece uma brincadeira, mas é assim, as coisas, gente, que nos incomodam, mesmo sendo aquelas que nós mesmos provocamos, graves ou não, graves às vezes pela nossa consciência, porque isso devia estar pesando na consciência dela, ela precisou contar, eu vou fazer uma revelação, era uma coisa muito séria. Vão aparecer, elas precisam aparecer, porque elas só vão deixar de ser um fardo, só vão deixar de ser um peso para nós, quando elas aparecerem. E aí, quando aparecerem, a gente vai ter que se submeter a um julgamento. Julgamento esse maior pela nossa própria consciência, mas que vai acontecer na hora certa. Não é a hora que a gente quer, mas a hora que tem que acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então, é preciso que a gente se prepare e que vá estudando, que vá se preparando, porque esse amadurecimento chega. E aí, gente? Vamos ou não vamos impedir a compra descontrolada de arma de fogo, como acontece? Nos Estados Unidos está uma pressão enorme. Existe um lobby enorme das empresas de armamentos contra, mas a sociedade já desperta. Aquele cidadão ali, se ele tivesse com uma garrafa de cerveja na mão, ele não matava 50 e tantas pessoas como ele matou. Ele não feriria 500 pessoas como ele feriu, mais de 500 pessoas. Então, tirar a arma, pelo menos as armas de grande porte, eu não quero discutir, assim, cada um faz um julgamento, mas tirar armas de grande porte, de armas automáticas, como eles chegam em qualquer loja e compram uma arma, é preciso que se repense isso e se abrir um leque e uma possibilidade de discussão depois daqueles eventos. Então, por maior que seja a tragédia, por mais difícil que seja de a gente entender, sempre tem um aprendizado por trás. No século XIII, viveu em Lisboa, nasceu em Lisboa, um jovem, que ele recebeu o nome de Fernando. Ele era de uma família, da família Bulhões, e aí ele foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. E esse jovem foi um rapaz que nasceu numa família que tinha uma condição financeira muito boa, que era uma família que convivia diretamente com a corte portuguesa da época, tinha uma intimidade com o rei, os reis da época e com os condes, etc. Um rapaz extremamente bem educado, extremamente erudito, poliglota, estudou várias línguas, uma pessoa que tinha uma formação cultural, educação, de altíssimo nível para a época. E aí esse rapaz, chamado Fernando, uma certa vez se desentendeu lá com um primo, e aí os dois começaram lá num duelo de espada, e durante esse duelo, por acidente, ele feriu o primo mortalmente. E aí o primo ficou agonizando entre a vida e a morte, e aí ele, super preocupado e tal, foi lá visitar o primo, a família com não, meu filho, a gente sabe, apesar da dor, a gente uma compreensão enorme, a gente sabe que foi um acidente, seu primo contou e tal, foi um desentendimento bobo entre vocês por conta de uma moça que Fernando já tinha ficado enamorado dela, já tinha um certo compromisso com ela,
e o outro também gostava da moça, e os dois se desentenderam e ele feriu o primo. Eu sei que ele chegou na beira do leito do primo, e vendo o primo agonizando com febre, ele pensou e mentalizou e disse assim: meu Deus, se por acaso ele melhorar, eu largo tudo e vou me dedicar a você, frade. E aí a noite passou, no dia seguinte o primo estava muito bem, e o primo melhorou. E aí ele largou tudo e se tornou frade. Mas ele foi para um mosteiro, mosteiro agostiniano, se tornou um frade agostiniano, mas ele não gostava do método e ele não conseguia se enquadrar naquele método e ele achava que tinha algumas coisas erradas naquele mosteiro. Até que um dia, um dos amigos dele disse assim: ó, quem está visitando aqui pertinho da gente é uma turma de frade diferente que tem aí, que estão seguindo um tal de Francisco. Eles se intitulam frades mendicantes menores. Vamos conhecer? À noite fugiram do mosteiro. E aí foram lá conhecer aqueles frades. E aí ele chegou lá e se impressionou com a forma como os frades viviam, como eles realmente procuravam o máximo possível seguir o Evangelho. E ele conheceu lá um dos frades mendicantes chamado Julieto. E aí Julieto: ô rapaz, me deu um abraço, aí deu um abraço nele, aí ele achou estranho aquela coisa de dar um abraço, porque ele não tinha tanto contato assim com os outros frades lá no mosteiro agostiniano. E aí naquela conversa, aquele frade mendicante disse assim: rapaz, eu gostei tanto de você que eu vou lhe dar um presente. Tirou a cruz, que era um tal, a famosa cruz de São Francisco. O tal é uma letra grega, quem já estudou a história de São Francisco sabe. Disse: olha, eu vou lhe dar esse presente. Disse: mas rapaz, você vai me dar essa cruz, eu estou vendo que você não tem outra. Disse: não rapaz, é porque assim, eu gostei tanto de você que é a única coisa que eu tenho. Como é a única coisa de valor que eu tenho, fui eu mesmo que fiz, eu vou lhe dar. Toma, bota aí, é meu prazer lhe dar. E aí ele botou aquela cruz e voltou para o mosteiro dele e ficou impressionado com aquilo. Ele disse: como é que pode, rapaz? O cara, a única coisa que tinha. Aí ele raciocinou, pensou e disse: não, desistiu de ser um frade agostiniano e foi seguir aqueles frades mendicantes menores, mudou de ordem. Até que a partir daquele momento, quando ele mudou de ordem, ele também mudou de nome. Ele deixou de se chamar Fernando e passou a se chamar Antônio, que é conhecido hoje por a gente como Antônio de Pádua. O fato era que Antônio era um homem extremamente inteligente, extremamente estudado, erudito, poliglota, e se misturou com um monte de homens muito simples. Pessoas que tinham pouquíssimos estudos, criadores de cabra, gente que dizia assim: não, eu vou me juntar aqui para poder acompanhar porque eu gostei dessa causa, e saiu com aquele pessoal. Até que eles, peregrinando e tal, andavam sempre de dois, como era costume da época, orientado por Francisco, que foi quem fundou a ordem. Até que eles chegaram numa cidade da Itália chamada Forlì, e aí nessa cidade tinha lá, naquele dia, quando eles chegaram, uma cerimônia de ordenação de padres. E aí naquela cerimônia de ordenação de padres, quem ia fazer o sermão era lá um dos padres, que por acaso adoeceu e não pôde fazer o sermão. E aí agora quem faz o sermão, e aí disseram: rapaz, tem um cara aqui que é inteligente que só, vamos falar com ele, que é Antônio. Antônio, rapaz, a gente estava precisando que você fizesse o sermão, porque o padre que ia fazer, e é o sermão da ordenação dos irmãos lá médicos, dos irmãos padres. Inclusive era uma ordenação importante, porque aqueles padres eram filhos lá da burguesia daquela cidade de Forlì, e eles queriam uma festa bonita e tal, e não tinha quem fizesse o sermão. E aí Antônio disse: não vou de jeito nenhum, por favor, não conte comigo não, eu não quero fazer o sermão. Aí o bispo chegou para Antônio e disse: Antônio, infelizmente, meu amigo, a gente não tem quem fazer o sermão, e você, como frade, precisa cumprir a sua ordem, seguir as ordens superiores, e a obediência faz parte desse seu exercício de frade. Então, por obediência, eu queria que você fizesse o sermão. E aí ele foi fazer o sermão. E ele preparou um sermão belíssimo. E aí ele foi, levou o sermão e subiu lá no púlpito na hora, o bispo lá esperando, o bispo ia dar ordem àqueles novos padres. E aí quando ele subiu, que olhou para todo mundo, viu todo mundo bonito, bem arrumado, vestiram as melhores roupas, botaram os melhores perfumes, os padres, todos daquelas famílias importantes. Ele olhou para o sermão, olhou para os padres, e aí vem a inspiração. E aí ele dobra o sermão que ele tinha anotado, olha para todo mundo e diz assim:
o que foi que vocês vieram fazer aqui? E aí todo mundo fica assim assustado, e o bispo assustado. Oxe, como é que pode ser fazer um sermão e começar com uma pergunta dessa? Então, gente, eu não vou entrar em detalhes no sermão, porque isso aí, inclusive, foi um assunto uma vez que a gente teve uma outra conversa, que também não está nesse contexto, mas depois vocês pegam a biografia, dá uma lidazinha de Antônio de Pádua, é interessante. Mas o que importa é a pergunta. Aí eu pergunto para vocês, o que foi que vocês vieram fazer aqui? E aí eu volto a pergunta para mim mesmo, o que foi que eu vim fazer aqui? Porque nós temos que saber os porquês das coisas. Eu vinha para aqui e vinha pensando, meu Deus, me ajude para que eu tenha força moral. Toda vez que eu vou participar de um evento, me ajude para que eu tenha força moral. Que não seja eu, que o que importa é o que vai ser falado. A gente precisa pensar nisso, porque a gente fraqueja muito. E às vezes eu mesmo me questiono, eu estou com força moral, eu sou a pessoa que precisava ir para lá fazer essa exposição, sou eu mesmo. Eu estava recentemente numa crise importante, pouco tempo. Eu estava extremamente distante do centro espírita, extremamente longe das atividades, ausente, porque me envolvi em umas atividades profissionais. Eu estou terminando uma pós-graduação, que graças a Deus já vou defender na próxima semana, daqui a 15 dias. Então, envolvido nisso e tal, em umas tarefas, eu trabalho em um monte de coisa, me distanciei. E aí, quando a gente se distancia, é fácil ficar distante. É fácil. As coisas começam a ficar cômodas. Você começa a se sentir desobrigado. E aí o colega tinha me escalado e disse, rapaz, me tira dessa escala aí que eu estou envolvido aqui, tem uma desculpa perfeita. Por quê? Porque nós somos extremamente falíveis. É preciso que a gente esteja o tempo todo se vigiando. E aí eu comecei a ler uns livros e ver umas palestras de Leandro Carnal. Vocês aqui conhecem Leandro Carnal, que é filósofo, historiador, fantástico. Fantástico. Um homem de uma bagagem de conhecimento imenso, mas ateu. E aí, se você não estiver bem armado para escutar as palavras dele, que são muito boas, você começa a se questionar. Eu estou dizendo isso, gente, porque isso é uma coisa normal. A nossa fé, ela precisa ser alimentada. Se a gente não tiver cuidado, a gente se enfraquece. A gente começa a desenvolver uma visão muito materialista das coisas e começa a se distanciar. Mas quem de nós aqui nunca na vida teve sequer um momento que tenha fraquejado? Nós não somos perfeitos. São Tomé, que tinha por nome de origem, de batismo, Judas Tomé. Na verdade, o nome de origem não era Tomé, era Talma. Depois traduzido para Tomás, depois traduzido para Tomé, depois traduzido para o grego Dídimo, que significa gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Tiago Menor, e por ser gêmeo de Tiago, ele era chamado Judas Tomé, que era Judas gêmeo, Tiago Tomé, que era Tiago gêmeo, mas ficou conhecido na Bíblia como Tomé, o famoso São Tomé do É Preciso Ver para Crer. E aí Tomé era aquele, eu diria que pessimista, o apóstolo pessimista. Jesus dizia, vamos para Samaria. Ele dizia, Jesus, o senhor acha que vai dar certo mesmo? Era aquele homem assim, meio sem fé. Jesus voltou. Sou eu, meus filhos, voltei. Espera aí, vem aqui, deixa eu pegar suas chagas, que eu tenho que saber se é você mesmo. Era aquele que duvidava. Depois que ele pegou nas chagas de Jesus, que viu que era Jesus, aí ele viveu o Pentecostes dele, que foi a sua descoberta da fé. A partir dali, a história de Tomé é perfeita. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam a biografia. Ele foi quem levou o cristianismo para a Índia. E lá na Índia ele foi martirizado. Ainda existe a igreja de São Tomé, lá onde ele fundou. Então, Tomé acompanhou Jesus, conviveu com ele aqueles 3 anos em que Jesus peregrinou pregando o Evangelho, e ele, com a grandeza que tinha, que foi um dos defensores do cristianismo, um dos pais do cristianismo, teve na sua humanidade e inferioridade, como nós, o direito de fraquejar, mas ao mesmo tempo se encontrou, porque permaneceu no exercício. Então, essa coisa ela tem bombardeado a gente, esse momento agora de dificuldade de fé tem bombardeado a gente. Eu estava vendo recentemente uma
uma matéria falando que na Inglaterra, no Reino Unido, a religião que mais cresce é uma religião chamada Jediísmo. Já tem mais de 100 mil seguidores. 100 mil. É a sétima religião, é a sétima maior religião da Inglaterra hoje. O Jediísmo acredita nos Jedi, que é aqueles cavaleiros Jedi de Guerra nas Estrelas. Eles transformaram aquilo numa religião e entraram no parlamento britânico pedindo para oficializar o Jediísmo como religião. Aí o parlamento disse, não, a gente não pode reconhecer, julgaram, disseram, a gente não pode reconhecer isso como religião, porque para se reconhecer uma religião é preciso que haja na religião uma doutrina que melhore as pessoas moralmente, e a gente não consegue ver isso dentro do Jediísmo. Gente, é a falta total do que você seguir, as pessoas estão assim. Eu vi recentemente uma outra matéria falando que em New Orleans, estado dos Estados Unidos, a religião que mais cresce é o satanismo. Nós precisamos rever e fortalecer a nossa fé, porque nós estamos sendo bombardeados pelos obsessores. Nós estamos num momento crítico. Nós estamos num momento de transição, onde a psicosfera da Terra está sendo favorecida e nós espíritas não estamos livres disso, não. A gente tem que estar vigilante o tempo todo. Quem foi que nunca passou por um momento difícil aqui? Quem foi que nunca passou por um momento desafiador, sem saber como agir? Meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Sem saber a quem recorrer. Uma vez eu vinha com minha família de uma viagem, no caminho tive um acidente. E aí, vinha eu e minha família toda, tive um acidente, graças a Deus ninguém se feriu, mas fiquei numa situação difícil. E aí você imagina, no meio de uma estrada, o sol se pondo, uma situação super difícil. Quem foi que nunca passou por uma situação difícil aqui? Jesus perguntou, e quem vocês acham que eu sou? E aí Simão respondeu, o Senhor é o Salvador, é o Filho de Deus. E aí Jesus olhou para Simão e disse, Simão, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Simão mudou de nome, transformou-se em outro homem. Deixou de ser o homem velho, aquela velha história. O Simão, pescador de peixe, se transformou agora em Pedro. O pescador de homens, o pescador de almas. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Ele viveu o Pentecostes, ele descobriu a fé. Mesmo assim, depois desse ocorrido, depois de toda a convivência, Pedro ainda negou Jesus por 3 vezes, porque somos humanos, porque somos quase nada, porque a nossa fé é pequena, precisa ser alimentada. João Evangelista, o mais jovem dos apóstolos. Alguns estudiosos dizem que ele deveria ter mais ou menos 16 anos quando começou a seguir Jesus. Irmão de Tiago, era meio irreverente, como todo adolescente é. Uma vez estava indo para Samaria, queria jogar fogo em Samaria. Quem já leu aqui a história tem uma história que todo mundo já conhece, que ele... Bom, é outro assunto. Então, João Evangelista conviveu com Jesus, passou por todos esses eventos históricos, por todos os milagres, foi ao pé da cruz, foi com João Evangelista que Jesus olhou para Maria e disse, Maria, está aí o teu filho, está aí tua mãe, viveu esse evento todo. João Evangelista foi preso e exilado numa ilha chamada Patmos, passou vários anos exilado. Lá em Patmos, ele exilado, soube da morte do irmão Tiago, que morreu trucidado por leões, trucidado pelos romanos, soube da morte de Pedro. São Pedro morreu, sofreu, mas não aguentou, estava lá exilado. Mas quando ele soube da morte de Paulo, ele não aguentou. Apesar da evolução e da grandeza espiritual e moral que ele tinha, ele não aguentou, ele caiu no chão, de 4, botou a cabeça no chão e começou a chorar e disse, meu Deus, eu não aguento. Como é que pode? Como é que a gente vai levar adiante os teus ensinamentos, o teu evangelho desse jeito? Um homem que tinha a grandeza que tinha. E aí uma voz do céu
diz para João, enxuga tuas lágrimas. Nenhuma criatura ficará só, porque Deus é justiça. E acima de justiça, Ele é amor. Então, a gente tem que lembrar que Deus é justiça, que Deus é amor e que nada acontece por acaso, por maior que seja a tragédia. E não estou dizendo aqui, gente, que a gente não vai sofrer, não, que nós somos humanos e pequenos. Mas é preciso que a gente traga em nós essa convicção e essa busca contínua pelo fortalecimento da fé. Uma resposta para todos os momentos. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso está no Livro dos Espíritos. No momento que a gente tiver qualquer dúvida, no momento que a gente tiver qualquer problema, no momento que a gente tiver qualquer indagação, olhem uma questão, uma só, do Livro dos Espíritos, a questão 919. É uma pergunta e uma resposta que serve para todos os momentos. A pergunta é, Kardec que fez aos Espíritos: qual o meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí veio a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A resposta está em nós. A lei de Deus está em nós. É preciso que nós nos conheçamos. E esse exercício é contínuo. Ele não termina nunca. E aí Kardec não ficou satisfeito ainda com a pergunta e com a resposta não, e fez outra pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? E aí o Espírito responde: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada diária, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém havia ficado a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então, gente, a resposta está em nós mesmos. Não adianta a gente procurar de fora para dentro. É preciso que ela venha de dentro para fora. É preciso que nós olhemos para nós interiormente. É preciso que nós façamos o exercício, busquemos no Evangelho, porque a lei de Deus ela já está impressa em nós. Esse exercício é contínuo. Eu sei que o tempo está esgotando, Franklin, mas mais 10 minutinhos eu termino. Maquiavel, ele foi um filósofo que escreveu um livro famosíssimo chamado O Príncipe. Tem até aquela expressão, fulano é maquiavélico. Mas Maquiavel, no fundo, era um grande sábio. Ele não era um mau, ele era técnico. Ele via as relações e a política de uma forma técnica. E aí Maquiavel disse o seguinte, que tudo o que acontece conosco depende de duas coisas. A primeira, que são as nossas escolhas. Eu resolvo se vou comer o doce ou não. E aí, alimentar a diabetes ou não. Eu resolvo se eu vou comer muito ou pouco, e aí engordar ou não. Eu escolho se eu vou comer salgado ou não, e aí subir a minha pressão ou não. Essas são as nossas escolhas, que ele chamou de virtude, que depende de nós, que fazem parte de 90%, são responsáveis por 90% dos resultados da nossa vida. Os outros 10%, que ele chamou de fortuna, é aquele que a gente chama de acaso. Eu posso pegar um avião, ir para São Paulo, mas o avião cair, não dependia de mim. Eu posso sair daqui com o meu carro, chegar ali na frente por acidente, atropelar alguém. Muitas vezes não dependia da gente, ou alguém vinha em alta velocidade e bate em você. Então, apenas 10% do que acontece conosco, isso já foi declarado cientificamente, não foi só porque Maquiavel falou, não. 10% são os acasos. 90% são nossas escolhas. Então, a nossa vida, quem escreve somos nós. Quem aqui lê um livro de Augusto Cury chamado O Vendedor de Sonhos? Eu ganhei esse livro de presente. No Vendedor de Sonhos, ele conta a história de um cidadão, começa o livro com a história de um cidadão que está em cima de um prédio para se suicidar. Ele vai pular do prédio. E aí está todo mundo lá embaixo, e já os psicólogos, os policiais tentando conversar com aquele cidadão. Aquele cidadão é um psicólogo famoso, mas resolveu se matar. Ele acha que a vida dele não tem mais valor.
Até que lá no meio da multidão aparece um cara com o cabelo desgrenhado, a barba mal feita, um paletó sujo. Do nada, que ninguém conhece, aquele cara sobe as escadas, chega lá em cima, vai pro parapeito onde está o outro querendo se matar e se senta. Aí o suicida olha para ele e diz assim: o que é que você está fazendo aí? Nada. E você, o que é que está fazendo aí? Vou me matar. Tá bom, fica você aí, eu vou ficar aqui. Aí abre o casaco, tira um sanduíche. Aí começa a comer o sanduíche. Diz: rapaz, você vai me atrapalhar? Disse: não, você é que está me atrapalhando, eu estou almoçando. Se mate logo, porque eu estou aqui almoçando. Aí ele diz: mas rapaz, mas foi. Aí ele começa a questionar. Diz: deve ser mais doido do que eu, que ia se matar. Aí o outro comendo o sanduíche, e ele olha, ele disse: rapaz, você não sabe os problemas que eu tenho, não. Aí o que estava comendo o sanduíche disse: eu posso não saber os problemas que você tem, mas eu sei o que é que você precisa. Aí ele disse: como assim? Eu sei o que é que você precisa. Aí o suicida pergunta: e o que é que eu preciso? O que estava comendo o sanduíche diz: de uma vírgula. Uma vírgula? Sim. Porque você está escrevendo a sua história. E nesse momento agora, que você está precisando tomar uma decisão, se você botar uma vírgula, é o momento em que você para e consegue mudar a sua história. Então, quantas vezes a gente não precisa só de uma vírgula? É o ensinamento maior do livro. A gente está o tempo todo escrevendo a nossa história, mas é preciso que tenham as pausas para as vírgulas. Senão, nessa história, a gente termina se atropelando, porque somos humanos e somos extremamente fracos. O meu pai era um homem muito simples. Eu vou encurtar a história, a luz já está querendo apagar. Era um homem muito simples, muito simples. Era um vendedor ambulante. E, apesar da simplicidade, era uma grande alma. Foi um grande exemplo de vida, de espiritualidade, de religiosidade. Ele era um homem extremamente católico, praticante. Ele todas as noites rezava um terço, sozinho. Sentava e rezava. Ele não chamava ninguém, mas só o exemplo de ver aquilo ali toda noite me intrigava. Eu dizia: mas é uma perda de tempo. Toda noite meu pai senta ali e reza aquele terço sozinho. E aquilo ano após ano, ano após ano. E eu, criança, toda noite, ele chegava e dizia: vamos rezar. No começo eu não gostava não, mas rezava. Decorado, como toda criança. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria cheia de graça, Santa Maria Mãe de Deus, Salve Rainha, ato de condição, Santo Anjo do Senhor. Quando terminava, meio apressado para terminar logo, que eu queria, porque depois tinha uma história. Ele chegava para mim e me contava uma história. E aí era a parte boa da oração. Eu esperava a oração para poder ganhar, né? Que tinha a parte boa. E geralmente ele contava uma história da infância dele. Ele morava numa fazenda, e tinha um cachorro, e tinha um irmão, e vivia um monte de aventura, e eu adorava aquilo, eu escutava, era como se eu estivesse vivendo aquelas coisas. Eu morando numa cidade, adorava aquela história do sítio, da fazenda e tal, e umas histórias engraçadas às vezes, que depois eu comecei a trazer isso para meus filhos, contando as histórias dele, não eram as minhas não, porque eu não tinha a história que ele tinha. Começava de noite: vamos rezar, meninas. Aí começava, a gente rezava, uma história do vovô Abel. O vovô Abel já é falecido há mais de 20 anos. Já desencarnou há mais de 20 anos. É o nome do meu filho mais novo que está ali, Abel. Então, ele toda noite me levava para aquele mundo de sonho. Ele era para mim um vendedor de sonho. Igual o vendedor de sonho do livro. E eu ficava naquele mundo da oração e em seguida daquela história que só ele conseguia passar. E o mais interessante disso, gente, que eu aprendi, que é o seguinte: primeiro, a religião ela é ensinada. Ninguém nasce católico, protestante, espírita. A gente nasce um ser com potencialidades que, se você não mostrar à criança um caminho, ela por si só não vai nem ter a necessidade ou sentir a necessidade, enquanto criança, de procurar. É preciso que seja ensinado. Então, eu fui ensinado a ser católico. Com 16 anos eu estava resolvido, eu ia ser padre. E aí, eu disse: não, eu vou fazer vestibular. Eu também tinha um sonho de ser médico. Aí fiz vestibular, 16 anos. Aí passei, ainda fiquei na dúvida: padre ou médico, resolvi ser médico. Então, fui ser médico, estudei, conheci minha esposa na época, eu com 19, ela com 17 anos, ainda é muito criança. E aí eu realmente desisti de ser padre.
Cadê ela? Então, brincadeira assim, eu já tinha desistido, para não botar a culpa nela. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a religião ela é aprendida, mas a fé é inata. Estudei a faculdade todinha de medicina católica, depois que fui para a minha residência, conheci o espiritismo. Quando eu fui já me especializar, eu estou com 20 anos de formado e desde então me tornei espírita. Porque apesar de ter sido ensinado e todo aquele trabalho de meu pai, e todo o respeito que eu tinha pelo homem que ele foi encarnado e pela grandeza de espírito que ele tinha e pela religiosidade que tinha, a religiosidade dele me botou em um caminho de cristianismo e me fortaleceu no sentido de procurar a minha fé. Mas a fé é inata. Não adianta você querer ensinar a fé, a gente ensina a doutrina. Então, independente da doutrina, somos espíritas. Temos aqui um ideal comum, porque temos uma vibração comum, porque temos um conhecimento e um aprendizado que é para nós a nossa verdade, mas a gente não pode julgar a verdade dos outros, porque cada um está num momento específico. Já fomos outros títulos religiosos e somos hoje espíritas, porque agora precisamos ou merecemos estar aqui. Mas é aqui que desenvolvemos a nossa fé e é a fé que a gente tem que trabalhar, porque a gente está no mundo, gente, de expiação e prova. Mas é expiação com X, não é expiação com S, não. Porque tem gente que está achando que é expiação com S. Expiação com X está no dicionário. É pagar, purgar, é reparar, é remir. A gente está aqui para tirar o peso de nós, para expor nossos defeitos, para nós expormos a nós mesmos as nossas más tendências e brigar contra elas. Porque a expiação com S, como muita gente pensa que expiação com S é aquela coisa de observar secretamente. Expiação. É observar com o intuito de obter informação. Espionar. Não é essa a expiação. A nossa expiação é com X. E a gente tem que ter essa consciência. Porque é através da fé, é através desse exercício contínuo que a gente vai melhorar. Então, gente, a gente não pode temer o caminho. A gente tem que temer é não caminhar, é ficar parado. Porque quando a gente para, o mundo continua, as coisas continuam, independente de nós. A gente não pode temer o trabalho, a gente não pode temer o compromisso espírita. Porque é para nós mesmos que estamos fazendo. Eu estava aqui admirando a obra do centro de Franklin, mostrando a obra, né? A gente trabalhou aqui, está numa obra. Eu digo, ô Franklin, e tem mais algum centro? Não, de centro mesmo tem esse. Tem outra atividade e tal, mas o centro, eu digo, rapaz, que coisa, eu pensando, que coisa importante, porque é uma semente plantada aqui em Queimadas. Precisa continuar. E vai continuar independente da gente. É maior que você, Franklin. É maior que eu, é maior que qualquer um que está aqui. Porque quando as coisas têm que acontecer, elas vão adiante. E aí a gente tem que dizer assim, não, eu quero, porque eu quero participar desse acontecimento por mim também. Fazer como o Rossandro, ame, trabalhe, nem que seja por egoísmo, nem que seja por você mesmo, para dizer assim, eu vou melhorar. Nem que seja por orgulho, mas precisa crescer. E cuidado, para não receber mais do que o que está disposto a oferecer, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se envolveu, trabalhou, estudou, aprendeu, precisa levar e passar adiante, porque aí a gente tem que estar disposto a dar também. Crê ou não crê? É a pergunta final. Crê ou não crê? O tema dessa minha exposição, ela veio de um livro que foi lançado agora por Leandro Carnal e Padre Fábio de Mello, que vocês devem ter visto aí nas bancas, chamado Crê ou não crê? Ter fé ou não ter fé? Gente, a resposta está em nós, a resposta não está num livro, não. Volte-se para si mesmo e diga assim, eu preciso crer ou não crer? Eu vou aqui, só para fortalecer esse raciocínio, encerrar a minha fala, trazer um texto, rapidinho, pequenininho, uma frase belíssima, que eu acho que é a expressão maior de fé que pode existir. A expressão maior de fé que Jesus, que o Deus pode esperar de nós. Está nesse livro, que é um livro que não trata de fé, não. É um livro político, que é um livro que não é religioso, que é um livro que foi escrito 500 anos atrás, por um jovem, que quando escreveu o livro tinha 16 anos de idade. Um jovem
francês, que depois se tornou um jurista famoso da época. Esse jurista desencarnou com 30 e poucos anos de idade, 39 anos de idade, não fez nem 40 anos, por uma doença que no próprio livro é narrada por um amigo dele, uma doença chamada fluxo de ventre, que é o que a gente chama hoje de diarreia. Ele viajando, pelo que eu vejo, parece que foi uma salmonelose, a diarreia do viajante, ele teve essa diarreia e quando viu que ia morrer, depois ele ofereceu o livro e todas as suas obras para esse amigo. O nome do autor se chama Etienne de la Boétie, que é comentado, inclusive por Leandro Carnal em uma de suas palestras, é comentado pela filosofia de um modo geral, como sendo a descrição mais bela e precisa que existe sobre a amizade, que foi a descrição que Montaigne era o melhor amigo de Etienne. Eles eram casados com irmãs. Montaigne era casado com uma mulher que era esposa de Etienne. Então os dois se tornaram muito amigos, todos os dois juristas, e quando Etienne morreu, deixou toda a sua obra para Montaigne. E aí Montaigne, à beira do caixão, disse, como exemplo de amizade: se me forçarem a dizer porque eu amava, sinto que não poderei fazê-lo, mas direi porque era ele, porque era eu. Essa é considerada a frase mais bela que existe sobre a amizade. E eu acho que é a tradução mais precisa do que se pode falar sobre fé. Porque se me forçarem a dizer, se nos forçarem a dizer porque a gente ama Jesus, porque a gente ama Deus, não tem outra explicação. Porque é Ele, porque sou eu. Que Deus nos abençoe. Gente, a gente agradece o Breno aí. E como nós falamos no início, né? A gente espera que isso aqui que foi dito hoje não fique somente por aqui, ou não fique guardado naquele arquivo